mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, vai lá na plataforma dos caras e no site também, www.olapodcast.com, e veja a quantidade de podcasts que tem lá. Tem um monte de podcast muito legal lá. Pô, tem um que eu tô curtindo muito, que é o do Derico. Tem vários, cara. Tem muito podcast bacana, então curte lá. Lembrando que o Pod Esporte também tá no YouTube, no Spotify e no Deezer, tá bom? Então só procurar lá Pod Esporte que você cai nos nossos canais. Falando em YouTube, eu esqueci de falar, já se inscreve, joinha, lembrete, tudo que você sabe já de YouTube para poder receber as notificações assim que o Pod Esporte for lá, tá bom? Hoje, papo com o parceiro, papo quase de boteco. Só não vou falar boteco porque a gente vai falar de esporte aqui, porque mas, pô, com meu parceirão, Ricardo Filipim. Putz, cara, obrigado, cara. Obrigado demais. Ricardo, preparador físico do Esporte Clube Pinheiros, natação e polo? Polo. E um handball cadete esse ano. E um handball que caiu no seu apareceu lá, eu falei, pode me dar. Tá bom, daí, vambora. Eu gostava, fazia um tempo que eu não tava na quadra, assim. E aí, cara, como é que tá? 2022 já era? Não, bom, primeiro agradecer, é uma honra, vi o tanto de gente importante que tem no podcast lá que você entrevistou. Tava vindo pra cá escutando do Panini. Boa. Eu adoro o Panini. Panini, gente finíssima. Porra, demais. Falei com ele hoje de manhã. E aí eu falei, bom, alguém tem que contrabalancear. Então, vamos dar piorada. Chamaram. Aí dá aquela... Mas obrigado aí, pô, super legal o seu projeto, muito legal mesmo. Bacana, vamos remando aí junto com o Olá Podcast, pô, tá tudo indo bem, graças a Deus. Que bom. E aí, 2022, como é que tá? Não acabou, nós estamos em fase classificatória da Liga Nacional de Polo, tem jogo hoje. Provavelmente, desculpa te interromper, provavelmente quando for ao ar, vocês já foram campeões dessa da Liga Nacional. Deus que a gente jogue. Vai sim. A gente joga a classificatória, a gente tem um calendário europeu aí, meio que europeu. A gente joga essa semana inteira de competição de polo aquático. Aí na outra semana a gente tem um playoff de último jogo do classificatório do Paulista, depois um semifinal de Paulista, passando o final de Paulista. Em março, fevereiro a gente decide a liga. Então, essa semana é para definir playoffs. É temporada 22-23. Vira o ano. Temporada 22-23. E no dia 5 de dezembro, estamos ao Rio de Janeiro com o Open de natação. Tem essa também, né? Você se confunde. Eu achei que você ia falar só do polo, mas como você faz, são fantásticas, né? Fora de série. Elas são encavaladinhas. Mas assim. A temporada da natação, ela é 22 ou não? É 22. É 22. Ela é pontual, né? Entendi. Então, tem 3 competições nacionais grandes no ano, que é Maria Lenk, Finkel, e aí o final do ano que é um brasileiro, que antes chamava Open, que aí mescla júnior e sênior. E aí as internacionais no meio do ano, que são Pan-Americano, Mundial, Olimpíada, Jogos Olímpicos, Mundial de Piscina Curta. Inclusive, uma coisa engraçada, no dia de 4 para 5 de dezembro, agora, um pedaço da minha equipe viaja para o Mundial de Piscina Curta e outro pedaço viaja comigo para o Rio de Janeiro. Cara, a gente vai falar disso porque essas histórias desses calendários, assim, eu acho muito maluco, principalmente de esporte individual. Porque, como você disse, agora, por exemplo, sua equipe se divide. Você tem uma equipe, né, de trabalho, mas ela se divide porque vai ter gente que classificou pro Mundial, vai ter gente que não se classificou e vai pro Brasileiro. Mas, enfim, vamos começar do começo. Eu não tenho muito... Sempre falo isso aqui, eu não tenho muito linha do tempo aqui, não. Mas vamos começar do começo. Cara, acho que você, para ter iniciado na educação física, deve ter sido um apaixonado por esporte, ser um apaixonado por esporte, porque ninguém começa educação física, a não ser... Tem, né? Tem a meia dúzia, né? Que começa... Não, vou fazer prova pra Polícia Federal, então vou fazer educação física porque tem que ter um... o caso, eu compro a bicicleta. Exatamente. E, pô, desde que você ingressou na faculdade de educação física, o seu objetivo era trabalhar com preparação física ou era trabalhar com parte técnica? Não. E qual esporte que era, caso fosse qual esporte, algum específico? Sim. O que aconteceu? Eu sou filho de pais professores de educação física. Meu pai e minha mãe trabalharam na Escola Técnica Federal. Meu pai em Cubatão, minha mãe em São Paulo. E os dois também eram professores da rede pública municipal, com aula escolar. Eu virei jogador de basquete até os 18 anos. E aí, nesse momento, eu já tinha entrado no colegial técnico de telecomunicações. Eu fiz telecomunicações. E eu falei, não, vou fazer engenharia.
Tudo a ver. Aí eu Mas jogando larguei, basquete. aí eu larguei o basquete para terminar a parte técnica do estudo e fui fazer FEI. E aí eu Nossa saí senhora. da FEI, fiquei um ano sem estudar, fazendo cursinho, mais ou menos assim, no cursinho. Nesse momento, o esporte O esporte de parou. lado, Parou. completamente pra Eu fora. fiquei numa academia matriculado, fazendo musculação e lutando karatê. Aprendendo karatê lá. Pra não ficar parado. E aí eu fui fazer o vestibular e na época minha mãe falou: presta esportes na USP. Pra você fazer esporte. Não vai fazer engenharia. Acho que minha mãe não queria falar que eu não ia passar, né? Talvez. Aí eu não passei. Evidentemente. E fui fazer engenharia eletrônica na São Judas. Na Caralho, Universidade nada de São a ver com a Judas. hora do Brasil, Nada. cara. E aí eu fiz 2 anos de engenharia. Então todas as matérias de engenharia, cálculo vetorial, geometria analítica, desenho técnico. Eu tenho as coisas de desenho técnico até hoje. Meu Deus. Os nanquins, as minhas lapiseiras, eu tenho tudo até hoje. E aí quando acabou o segundo ano, eu falei: eu não aguento mais isso aqui não. Não aguento. Aí eu cheguei em casa e falei: ô mãe, eu vou trabalhar, vou fazer educação física. E os meus pais já eram separados, então eu tomava essas decisões com a minha mãe. Falei: vou fazer educação física e vou virar técnico de basquete. Então surgiu com Eu esse queria ser intuito. técnico de basquete. Técnico. Aí minha mãe tava simplesmente assim, super tranquila, lavando a louça, falou: sem problema, pode fazer a matrícula, eu pago. É a única vez que você pode errar na sua vida. Porra, que massa. Nunca mais eu vou pagar outra faculdade. Você vai terminar essa educação física aí e vai se virar. Que massa. Eu falei assim: demorou, vou fazer. Aí ela passou um tempo, ela sentou comigo e falou: ó, eu vou te explicar uma coisa. Eu nunca pude te dar viagens internacionais, presentes super, hiper caros, assim, mas também nunca te faltou nada. Se pra você viver assim com a profissão de educação física, ok, fica à vontade. Tipo, saiba que vai ser um caminho Sabe, vai ser duro, difícil. duríssimo. E ela falou: não conheço nenhum que tenha um emprego só. Aí eu falei: não, mãe, é isso que eu quero, eu vou fazer. E aí eu já entrei na educação física pressionado, né? Falei: porra, se eu não fizer... O que não é ruim, né? Não, porque eu tinha que às fazer. vezes a pessoa chega na educação física achando, Exato. vou ter meus Vou 70 chutar, alunos de personal, vou cobrar R$ 200 hora aula. A caminhada é longa, né? Não é assim, Não é? não. E aí eu entrei na educação física, aí na única universidade que existia naquela época com aula, assim, com matrícula para fazer, hoje, vou fazer uma matrícula, era a Universidade Paulista, a Unip. Eu não tinha bolsa, então eu paguei integral e eu entrei. Só que como eu já tinha feito engenharia há 2 anos, a faculdade para mim, pelo menos os 2 primeiros anos, foi muito fácil, assim. Eu tinha uma parte de vivência também. Eu gostava do que eu fazia, eu gostava do que eu estudava. Então era muito mais fácil que a engenharia. A engenharia eu gostava, mas era maçante passar por isso. Só que no decorrer da faculdade, eu fui largando mão de ser técnico de basquete. Você foi durante a faculdade, tipo, olhando outros caminhos que... Fui vendo outras coisas. E o basquete, o ser técnico, teria que conviver com algo que eu acho extremamente agressivo para mim. Eu dispensar um atleta. Putz, deve ser foda. Eu acho que isso deve ser a mas pior nessa sensação. época você já pensava isso? Já. Pô, cara, isso aí é foda, porque devem ser pouquíssimos que pensam isso. Por exemplo, eu tenho um sonho de ser treinador de handball. Uhum. Por exemplo, eu já tive esse sonho, hoje um pouco Você não, foi muito treinador distante. um Eu fui período, treinador né? e tudo. Nunca, em nenhum momento da minha vida passou pela cabeça. Não, vou ter um momento que vou ter que dispensar o atleta. E é um momento realmente que é foda. Cara, porque assim, quando o atleta te dá problema, quando o Tá atleta fácil. ele é muito complicado de lidar por N fatores. O atleta pode ser por N fatores um problema, não, dar problema. Você chega no final do ano e fala assim: cara, obrigado por todo o seu esforço, não preciso mais de você, não vamos encerrar por aqui a parceria e tal. Você dá um jeito e você tá tranquilo. Tá fácil de tomar essa decisão. Agora, quando você pega aquele atleta que ele se dedica, cara, que ele se mata de treinar e você vê que não vai pelo evoluir. rendimento, né? Tipo, o cara Exato. trabalha, o cara faz tudo direitinho, bonito, come, dorme, não sei o quê. Ele faz tudo, entendeu? Só Você que o rendimento, só que é rendimento, Exatamente né? isso. É rendimento. O esporte adulto é uma coisa. E aí, putz, eu olhava e falava assim: cara, pra eu chegar a ser técnico de adulto, eu tenho que passar pela base. Como é que eu vou dispensar um menino, uma menina?
que tá se dedicando, mas eu tô vendo que tecnicamente ele não é bom. Eu não sei como falar pra uma criança que tecnicamente ele não é bom. Cara, tem que se desprender muito da emoção do negócio, que é difícil, né? Então, pra mim, isso começou a me machucar antes de eu ser. Aí eu falei, não, bom. eu não vou viver isso. Eu não vou poder viver isso. Aí eu conhecia o Reinaldo Barum. Esse cara foi um cara, assim, sensacional, meu mentor, assim. Ele trabalhava com a minha mãe e ele falou assim, você já pensou em ser preparador físico? Eu falei, nunca. Não sei nem o que faz. Aí ele falou, você quer uma oportunidade? Aí eu falei assim, eu quero. Ele falou assim, eu te dou um estágio no Pinheiros, quando você estiver no 3º ano. Eu tava no 2º ano. Mas ele trabalhava no clube? Ele era o chefe do CA. Putz. Aí eu falei, eu quero. Nem perguntei de dinheiro, porque hoje em dia o pessoal pergunta do dinheiro. Não. Aí quando eu virei pro 3º ano, eu vim aqui no Pinheiros, em 2005. Aí ele falou, se você quiser, o horário são 4 horas e o salário é R$285. Pagava quase nem a passagem, pô. Não pagava. A gasolina do mês, assim. Pô, mas vamos combinar também que pra quem não, talvez, tivesse ali naquele momento desistindo de uma carreira de treinador. Sim. Né? E sendo apresentado a preparação física num clube como Pinheiros. Perfeito. E eu não digo nem, claro, profissionais capacitadíssimos e tudo, mas pela imensidão de possibilidades que o clube dá na questão do atleta, do rendimento, né, da preparação física. Cara, foi um absurdo. Putz, foi um absurdo. Porque assim, meu pai e minha mãe, eles me proporcionavam algumas experiências esportivas super legais. Então, assistir a final do Paulista de Handebol no Ginalzinho, Pinheiros e Metodista. Eu assisti, adulto, mas eu não sabia quem era ninguém. Mas você via aquele ambiente e tal. Aquele negócio pegando fogo. Você fala, caraca, eu tenho que estar nesse negócio aqui, meu. Eu tenho que estar no meio desses caras. O que aquele cara ali no banco faz? Tem uma pranchetinha na mão. Pô, você tá ali. Aí eu falava, nossa, olha isso aqui, meu. Olha, quem é esse cara aí? Aí esse time é da Metodista, meu. Aí meu pai me levou pra assistir GM e Atlético Mineiro no futsal. Com o Manuel Tobias jogando lá. No Atlético Mineiro. Falei, meu, você tá louco, eu preciso trabalhar com esporte. Cara, aí eu fui. Aí eu vim aqui e falei, Reinaldo, eu não quero saber nem quanto custa. Quanto é o valor do salário. Eu quero ficar aqui. Aí o combinado era das 2 às 6, eu ficava das 2 às 8. Pra estagiar, tipo, no CA ali. Explica o que é o CA do Pinheiros. CA é o Centro Integrado de Apoio ao Atleta. Ele foi fundado por um cara chamado Valdir Barbante. Quem é da educação física conhece esse cara. Esse cara é um senhor hoje, ele foi recordista de lançamento com dardo, foi barreirista, foi atleta do Pinheiros, ele é benemérito, doutor da USP, reitor da USP, enfim. O pica do negócio. Ele é o cara. Ele criou um lugar onde, no molde, na visão dele, tinha que ter um monte de preparador físico e atender o clube. Era isso, a ideia dele. E aí depois trazia a fisioterapia, a medicina, tudo no mesmo lugar, no mesmo centro. Assim, porque ele estudou na Alemanha, esse cara, então ele viu muita coisa. E eu cheguei lá, tinham 7 preparadores físicos que atendiam o clube inteiro e 3 estagiários. Aí eu falei assim, eu sou um dos caras, sou um dos estagiários. Então eu não dava treino, mas eu ficava com o Beto, com o Léo Lamas, com o Fabinho, com todo mundo. E com uma porrada de atleta passando o dia inteiro ali por você. Primeira coisa que eu descobri, handebol masculino adulto, treino às 7 da noite. Eu quero ver esse treino, preparação física. Então, com 2005 eu aprendi como é que fazia deslocamento, como é que dava deslocamento. Na pista, na quadra, conheci o Sérgio Hortelã. O LPO, com o Edmilson. Eu conheci o Morten. Quando o Morten chegou, eu tava no clube. Eu conheci Vanzella, Albertinho, Ari, todos os treinadores que no país eram referência de alguma coisa, muitos estavam aqui. Então ali, se você tinha alguma dúvida, a partir desse momento você eu tava bebendo da fonte, entendeu? Aí que acontecia, era super legal. Eu brinco que hoje eu consigo ser amigo dos caras que eu era fã. Então eu era fã, por exemplo, do Guga e do Cizinho. Eu era seu fã, que eu via você jogando na Metodista. Eu até falava pra você lembrar, eu falei uma vez pra você, cara, eu lembro que você tinha uma estatística de mais de 90% nos 7 metros. Quando você jogava no Metodista. Um dia eu fui bom nisso daí. Eu falava assim, alguém faz alguma coisa pra esse cara não bater 7 metros contra a gente, meu. Não dá, é a única coisa que não dá, né? Pra não deixar o cara, meu. Mas o cara não vai errar. E aí eu via o Léo jogando. Então, assim, o handebol eu absorvi muito. Eu consumi o handebol, porque eu ficava no clube. Então, pô, eu tava no clube. São 8 horas da noite, eu vou embora. Vai começar o jogo de handebol. Vou ficar aqui. Então, minha primeira semana, eu fiquei tão exausto, Diogo, de informação. Porque às 2 da tarde entrava o vôlei.
Às 3 da tarde tinha um basquete. Às 4 da tarde tinha uma esgrima. Às 5 da tarde tinha outra coisa. E assim, a gente não tá falando de equipes mais ou menos, né? Eu não tô falando de A pé de gente frango, não. tava falando Eu tô só da nata do negócio, né? E naquela época aí do Pinheiros, eu acho que o clube sempre teve a proposta de ser um clube formador e tal, mas nessa época aí foi uma época que se investiu muito pesado no esporte, né? De alto rendimento. Pô, você tinha um handball fortíssimo que tinha Pinheiros, Metodista, São Caetano e Londrina. Pô, aí logo depois veio o Sky no basquete. Aí tinha. Sky no vôlei, em 2007, vôlei, se eu não me engano. Basquete. Meu irmão jogava basquete, então meu irmão jogou no Pinheiros enquanto eu trabalhei lá. Depois meu irmão jogou em outros clubes, veio jogar contra o Pinheiros. Então, um negócio festivo, assim, pra mim também. Pô, vou ver meu irmão jogar contra o clube que eu trabalho. Sim. Entende? Cara, acho que você... Aquilo que eu falei, se você tinha alguma dúvida, se foi sanada essa dúvida em 2 segundos e você se tornou um produto do meio do clube, na verdade. Porque, pô, você foi bombardeado de informação, muita coisa interessante. Você vendo atletas de alto nível, atletas olímpicos, atletas com índices, né, recorde mundiais, tudo ali na sua cara. Sim. Se você tinha realmente essa paixão, esse negocinho pelo esporte, foi picado de vez. Um negócio absurdo. E assim, aí eu tive a sorte de conviver com um cara que nem o Beto e o Léo Lamas. O Beto é um cara que consome muita literatura antiga. E o Léo consumia muita literatura nova. Ao mesmo tempo que antiga, mas ele estava no mestrado. Entendeu? Então os caras me davam para ler, ou eu falava, quem que é referência no deslocamento do handball? Deslocamento do handball eu não sei, mas tem um cara na Espanha que ele faz um trabalho com treino integrado no handball chamado Chesco Espar. Aí fui pesquisar o Chesco Espar. Naquela época eu tinha um computador de mesa em casa. Chesco Espar. Achei 5 artigos do cara. Baixei os 5. A internet. Exatamente. Depois da meia-noite, que eu era pobre, claro, não podia gastar. Aí baixei 5 artigos do cara. Hoje eu tenho a felicidade de falar que eu conheço a filha do cara, uma das melhores atacantes do mundo de polo aquático. Pô, que legal, cara. Veio jogar o ano passado aqui. Aí eu falei, oi, lembra de mim? Então ela falou, e aí, tudo bem? A gente conversou. Porra, massa. Falei, tem muita coisa do seu pai que eu li, o cara é um psicólogo. Então, assim, eu recebi tanta informação que eu falei assim, eu preciso ser preparador físico o resto da minha vida. Lindo. Aí você tem essa fase do estágio que passou, você aqui no clube e tudo. Falei muito. E aí vou minimizando as informações. Comeu. Não. Mas você comeu do ruim no estágio? Não, que você falou? Não, que você falou. Falei muito. Tá, desculpa. E aí você, depois desse momento do estágio, já decidido, pô, é isso aqui, é preparação física. Qual foi o seu caminho? Porque aí já estava perto de se formar. Fui pro Corinthians na natação e no nado sincronizado. Nado sincronizado, Nunca tinha trabalhado com nado sincronizado. Eu não conheço ninguém que trabalhou com nado sincronizado para prazer. Encontrei a Milena, uma treinadora. Eu falei, me dá os países fortes. Eu quero saber quem são os melhores países, os melhores atletas. Aí ela me falou, eu fui atrás, pesquisei artigo, comecei a ler. Que valência que é mais importante no nado sincronizado? Cara, elas têm que ser muito flexíveis. Flexibilidade primeiro. Trabalho de consciência corporal muito bom. Tem que ter um trabalho de força relativamente bom, uma sustentação de corpo muito forte. Então, era um trabalho totalmente diferente, porque eu estava treinando para natação e na sequência vinha o nado sincronizado. Então, eu tinha que virar a chavinha muito rápido. Isso o Pinheiros me deu muito bem. Eu viro muito rápido a chave de um treino para o outro. Tem gente que reclama, de um treino para o outro eu não consigo pensar. Cara, pensa antes, meu amigo. Só executa ali. Exato, se prepara antes. Mas é porque você estagiou, é mais fácil para você. Paciência, eu não Volta vou poder atrás de estagia. eu não vou poder parar de fazer o que eu faço para me igualar a você. Enfim, não que isso seja ruim. E aí você ficou no Corinthians quanto tempo? Fiquei quase um ano. Aí teve uma reestruturação do departamento de natação, mudou o head coach, a gente saiu. Eu fui para Unifesp, fiquei como fisiologista da Unifesp. 1 ano e meio quase. Analisei os atletas que foram para a Olimpíada em 2008. Galera de a gente Pequim. fez um monte. Pegou a galera do handball lá. Peguei todo mundo. Era uma semana inteira de teste. Lá aqui no Centro Olímpico. Sim. Lembra que tinha aquele negócio? Eu que fiz os testes com todo mesmo? mundo. Eu não sabia. Putz, Pô, tem legal, as fotos ainda. É mesmo? Que bacana. E aí você reencontrou muitos atletas do Pinheiros, aí né? eu encontrava, eu falava assim, e aí? E os caras, e aí? Aí eu falei, pô, isso aqui é realmente o que eu gosto. E eu ficava na Unifesp. Aí eu fui pro Osasco de vôlei pra trabalhar com Mirim. Caralho, mas você rodou também. Mas no projeto do Bradesco? Do Bradesco. A Irma me chamou. Sim. Só que nessa época eu fiquei lá e aí eu acertei o contrato
e, sei lá, 25 dias depois que eu tava trabalhando, a Metodista me chamou pra ir pro basquete adulto. E aí eu Projeto falei, novo e tal. E aí eu falei, pô, porque o Falcão tava saindo. E aí eu pesei. Aliás, Diego, não vou nem falar mais nada pra você, viu? Já Qual que chamei é a 12 câmera? mil Aquela vezes. ali? É, só é aquela Deixa ali. de ser sem vergonha, ô. Você tá indo Não, em Luanda, Angola, Ruanda. vagabundo. Tá Vem tudo, pra tá tudo cá. que é lugar. Tá tudo que é lugar, só não vem aqui. Mas Ele é tá bom, ridículo. Eu tô devendo um negócio pra ele, mas vem que eu te pago. Parênteses só. E aí eu pesei. Aí eu falei assim... Era o seu primeiro sonho ali de estar junto com o basquete, né? De ser basquete treinador. adulto. Falei, vou mexer com basquete adulto ou mirim do voleibol. Falei assim, pra minha carreira, se eu fosse pensar num longo prazo, talvez o Bradesco, hoje pensando, fosse mais seguro. Porém, na Metodista tinha muito nome por causa do handball. Muito nome. E tinha vou falar uma palavra bem engraçada, uma aura ao redor da gestão da Metodista que era muito boa. Então, parecia que tocava, virava ouro, né? O negócio. E aquilo eu falei, pô, peraí, meu. E começou com um projeto assim. No começo foi pé no chão e tudo, mas logo em seguida já deu uma guinada que você falou, caralho, desse negócio. Tanto é que assim, eu tava na Metodista nessa época. Sim. E a gente olhava e falava, cara, não é possível, a gente tá comendo do ruim aqui. Comendo do ruim, assim, entre aspas. Estamos comendo do ruim. Tudo. E eu não entendia muito, porque na Metodista a gente via só o handball. E era o carro-chefe, era tudo. Sim. Passar na faculdade, era outdoor, era tudo a gente. Sim. E aí eu não tinha essa vivência de Pinheiros, por exemplo, com outros esportes. Sabia da importância dos esportes. Sim. Quando chega o basquete... Uma outra cultura, né? O basquete é outra cultura, principalmente. Outra cultura. E assim, com outra... Eu acho que se engloba tudo na outra cultura, porque... É outra parada, é uma visão de negócio, de dinheiro, de não sei o quê. E o handball não. A gente começa a olhar aquilo ali do basquete e fala, meu irmão, peraí, estamos aqui, como eu tava falando, comendo pão que o diabo amassou. Os caras chegam aqui e querem sentar na janelinha, peraí. Então rolou um momento de conflito ali. Mas não por culpa nem nossa, nem deles. Era só um conflito de cultura. Exatamente. Assim, e eu entendi perfeitamente isso quando eu sabia. Porque eu já imaginava isso. Falava assim, pô, querendo ou não, os caras são os reis. Os caras estão ali há 13 anos. Não. A Metodista acho que tinha... A Metodista era de 91, 92? Não, 92 e 93. Isso era 2010? Quase 20 anos. Quase 20 anos. Pô, chega um cara lá, bota um projeto, pega a quadra, vai lá... Não, e aí arrumaram o ginásio lá, pô, dentro da faculdade, que era sempre o nosso sonho, ter um ginásio dentro da faculdade. Tinha um ginásio agora, mas pro basquete. O basquete, então, foi isso. E aí eu fiquei lá 6 meses, aí não deu certo, algumas coisas aconteceram, aí eu saí... Mas foi uma experiência muito bacana. Só 6 meses? A gente fez aquilo tudo de pagode? Foi. Rapaz, eu achava que era mais tempo, cara. 6 meses, cara. Fiquei 6 meses. O campeonato Novo Milênio. Tem Novo Milênio, Aí quando foi pro Paulista, eu saí. Fui saído assim. Putz, eu achava que você tinha ficado mais tempo, cara. Parecia. E aí, mas foi muito engraçado, porque assim, eu sou muito grato. Eu aprendi muita coisa lá, muita coisa. Eu tinha um amigo que ele sempre falava pra mim, até o que não fazer, você aprende quando você prestar atenção nas coisas. Eu aprendi muita coisa. O que fazer e o que não fazer. Mais o que não fazer ou mais o que fazer? Acho que foi igual. Mas talvez eu tivesse tido atitudes diferentes naquela época porque eu não tinha maturidade suficiente. Entendi. Então eu talvez hoje tivesse atitudes diferentes que pode ser que eu continuaria no cargo ou não. Mas eu me posicionaria diferente. Mas hoje eu tenho 40 anos e eu tinha 20 e pouquinho, né? Então são muitos Eu também anos. teria feito várias coisas diferentes naquela época. Mas tinha umas coisas muito legais da Metodista, assim. Eu podia sentar e conversar com a SB. E pegar a experiência dele de vida e de quadra. E aí eu falava, pô, esse cara... Por mais que não tivessem muitos esportes diferentes, como no Pinheiros, por exemplo, que você teve a passagem antes como estagiário... Você tinha ali uma gama grande de atletas que tinham ouvido muita coisa dentro do esporte, né? Porque tinha uma galera muito, assim, com a idade um pouco mais avançada, mas com muita bagagem. E tinha uma galera nova que já tinha uma bagagem, porque tinha muito isso na Metodista, né? Todo mundo, né? Uma equipe extremamente vitoriosa e tal. Era uma baita equipe, tinha um monte de jogador bom. O técnico tinha sido um baita jogador. Tinha confiança do Alberto. A faculdade confiava em todo mundo. Então, assim, você aprendia muito. Se você quisesse aprender... Eu sempre fui muito bom, assim... E gostava muito de conversar com todo mundo. Porque eu falava assim, não é possível que esses caras mais velhos não tem nada pra me ensinar. Os caras me ensinavam, assim, sem eles saberem. Aí eu fui muito grato. Aí eu saí e arrumei...
Foi uns 7 meses, assim. E arrumei um emprego numa academia. Aí Eu foi tinha ser, emprego, né, meu? aí foi ser o que talvez a maioria dos professores de educação física que se forma vai fazer, que é Sim, trabalhar fui numa rodar a academia. sala. Frustrante? Ou Puta, não? pra quem vem do esporte, é. Porque aí você tá ali, mas eu já... a minha cabeça muda muito rápido, assim. Ah, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Que bom. Eu vou fazer. Eu abri a academia às 6 da manhã. Então eu saía de casa às 5h20. Então a academia tava aberta às 6 da manhã. Mandei lá ali na Vila Madalena. Trampo é Vila trampo. Mariana. Tipo, trampo é trampo, vamos embora. Eu sempre fui criado assim. Tem que trabalhar. E isso talvez seja hoje uma dificuldade que eu tenho de aproveitar a minha vida. Uhum. Mas eu fui criado assim, trabalha. Então, quando eu fui pra academia, eu trampei. Trampei de noite, trampei de manhã. E aí fiquei até dezembro, mais ou menos. Dezembro, janeiro. E aí, em janeiro, eu fui lá na USP pedir um mestrado para um professor lá. Alexandre Moreira. Aí eu falei, pô, professor, você me conhece e tal? Ele falou, conheço. Eu queria fazer mestrado. Aí ele falou assim, beleza, vem aí fazer uma reunião. Aí fui lá fazer uma reunião. E aí ele falou assim, a gente vai falar do mestrado, mas eu tenho um outro negócio para te falar, mas daqui a pouco a gente fala. O que você quer fazer de mestrado? Aí a gente fez. Se ele ouvir esse podcast, Alexandre, Manda pra eu ele. já fiz muitas reuniões com você. Manda pra ele. Eu juro pra você que eu vou acertar uma hora. Não fica bravo comigo, eu adoro você. E aí foi muito engraçado. A gente fechou um projeto. Eu já fechei com ele um monte de projeto de mestrado. Nunca foi. vai. E aí ele fechou um projeto, um artigo, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, isso aqui eu não quero mais falar agora. Agora eu tenho outra coisa pra te falar. Aí eu falei, pode falar. Ele falou, tem uma vaga no Pinheiros de preparador físico. Você quer? Aí eu falei, quero. Eu nem perguntei, cara, nada. O que acontece com o tempo de Absolutamente trabalho, com nada. quem que é, se é com biribol, se é... Nada. Eu falei, quero, é minha. Aí ele falou, beleza, vamos te mandar mensagem. Naquela época, o carnaval em São Paulo era em fevereiro. Eu recebi na sexta de carnaval, tava indo viajar. Falei, não chegava mensagem, não chegava e-mail. Fui olhar no spam, tinha um e-mail de uma semana. Puta. Perguntando se eu podia ir na segunda de carnaval lá. Falei, não é lógico. Não, aborta o pagode. Fui na segunda de carnaval, conversei com o Murilo e o Gustavo. E os caras falaram assim, ó, a gente aqui tem um praxe. A gente te entrevista, pergunta se você quer, te fala o salário. E você tem uma semana pra pensar. Falei, mano, vocês estão de brincadeira. Falei, você tá só prolongando meu sofrimento. Eu quero o trabalho. Não, daqui uma semana você fala. Falei, beleza. Aí esperei no dia seguinte, liguei pra ele e falei, então, daqui uma semana você já põe lá que eu quero, porque eu quero. Aí ele falou, então me quebra um galho? Falei, quebro. Começa uma semana antes sem receber salário, porque vai sair um cara e não tem ninguém pra colocar. Falei, amanhã eu tô aí. Pronto. E foi assim. E até então, eu tô está lá. Eu recebi salário agora. 12 anos, agora foi só a primeira semana aqui no... E aí eu entrei. E na mesma... Eu não peguei natação. Peguei basquete sub-15, handebol infantil, feminino. Parabéns. Handebol juvenil feminino, saltos ornamentais e um basquete sub-15. Só lá a base lá. Só a base. Por falar em base, deixa eu te interromper. Hoje, você acha que... Bebe sua água aí, cara. Fica à vontade. Não, fica à vontade. Aqui é tudo nosso. Hoje em dia, você acha que o esporte mudou muito, enfim, é meio... Né? Todo mundo sabe que é cada vez mais rápido, mais forte, mais potente, mas enfim. Você acha que hoje as categorias menores, as pessoas mais jovens, os atletas mais jovens, eles já entendem a importância cada vez mais cedo da preparação física? Ou você acha que ainda não? Porque eu sou da época que, com 18 anos, irmão, tá cagando e andando, eu queria fazer gol. Sim. Né? E eu acho que hoje, pelo grau de informação que a gente tem, pela quantidade de informações que a gente tem, eu acho que é muito nítido que se você não se prepara fora da quadra, Sim. né? Sim. Principalmente alimentação, descanso e preparação física, você não consegue jogar. Você não consegue jogar. Sim. Você acha que hoje, né, trabalhando hoje também com categoria de base, mas pegando aí a sua bagagem de ter trabalhado também lá atrás, você acha que isso mudou com os jovens ou você acha que não? Eu acho que o esporte, ele cada vez mais divide as informações com outras atividades. Então, eles entendem a importância da preparação física e da alimentação, mas eu acredito ainda que a principal função do preparador, além de dar treino,
É ensinar a importância do trabalho dele para a vida do atleta. Então, boa. essa parte educacional do preparador físico, ela não pode se perder. Que foi algo que eu aprendi ao longo da minha vida. Então, você chegar para um cara e falar assim, mas é importante. Ah, mas eu não faço um agachamento no campo ou na quadra. Você acha que você não faz? Vamos pensar. Como é que você marca? Agachado. Então você agacha e levanta. Então você desloca agachado? Sim. Então por que você não vai fazer deslocamento? Você consegue entender uma relação? Ah, não consigo. Por que eu tenho que fazer a fundo? Como é que você chuta o handball? Você dá 1, 2, 3, você chuta em suspensão. Você sobe numa perna só. Você faz um a fundo. Você salta. Então essa parte educacional de você tentar mostrar o que transfere, entre aspas, porque também não vou falar aqui que a transferência é 100%. Mas o que isso ajudaria no jogo dele, pô, isso é muito fundamental pro preparador físico. E um bom preparador físico, ele fica o tempo inteiro macetando isso. Não só na parte técnica do negócio, mas na parte educacional, Exato. de mostrar a importância. E cada vez mais o preparador físico precisa entender, pessoal que está começando a preparação física, precisa entender, a musculação não é a solução da humanidade na base. Você precisa ensinar o moleque a correr. Você precisa ensinar o moleque a saltar. Quantos percentuais de lesão de joelho, de pé, de tornozelo, de quadril são causados porque você não sabe frear o movimento, você não sabe aterrissar de um movimento, você não sabe deslocar. Tem atleta de handball adulto que desloca a lateral cruzando o pé. Não. E antigamente os caras cobravam, não cruza o pé, não cruza o pé, não cruza o pé. Eu ouvi isso muito lá na minha base com o meu professor, meu primeiro treinador, que a história de não cruzar o pé. Você tem atleta de basquete hoje que não faz bandeja com as duas mãos. E é ensinado nas primeiras categorias, direita e esquerda. Mas isso é função do treinador também. É do treinador, mas você como preparador físico, você tem que ensinar o cara a saltar com as duas pernas. É verdade. Você tem que fazer, faz passada aí, só com a direita não, só com a esquerda. Direita, esquerda, faz treino combinado. Entendi. Então, assim, a função é uma função educacional do preparador físico, mas eu assim, aí é a minha opinião. Eu acho que no handball que eu vivo, eu acho que tem uma consciência um pouco maior, assim, dos mais jovens de falar, cara, se eu não correr, se vai fazer ou não é outra história. Sim. Mas saber que é importante, Sim. eu não sabia. Entendeu? Isso que eu quero dizer. Quando eu era mais novo, eu não sabia. Eu acho que hoje as categorias mais jovens sabem se vão fazer ou não, meu irmão. Aí é outra história. O que tá acontecendo muito também é que muito atleta tá virando treinador, né? Então, esses caras que foram jogadores, eles já entendem. E também os grandes treinadores, os caras que são estudiosos, eles entendem que o preparador chega e fala pra ele, pô, o moleque precisa correr. Aí o treinador fala, preparador, precisa correr, meu time precisa correr. Tá bom, seu time precisa correr. Mas seu time também precisa saltar. Seu time precisa deslocar. Seu time precisa pegar uma medicine ball e lançar direito. E outra coisa, eu acho que também, ainda pela questão da informação, cara, eu sou da época que o mais é bom, né? E aí quebrou, sai. Hoje eu vejo a questão da história do trabalho integrado que a gente falou um pouco antes, cara, ele hoje é fundamental. Então, assim, eu sofro consequências no meu corpo que eu tenho certeza que foram do mais é mais. Bom, não interessa, é mais. E eu comecei ao longo do tempo a entender que não menos é mais, mas que o correto é mais. Né? Então não é treinar pra cacete, não é treinar bem pouco, é treinar o correto. É isso. Porque vamos pensar. Como é que eu ensino LPO, os movimentos de levantamento olímpico, para uma criança de 15 anos? Aliás, outro parênteses, parabéns para quem tem a capacidade de ensinar um movimento de LPO. É muito difícil. Eu não tenho paciência, nem sei ensinar, né? Faço mal e porcamente, mas, cara, eu já vi assim, situações engraçadas de preparadores físicos não perdendo a paciência com já que se fosse eu, tinha meu irmão, sai daí, larga isso, vai, sei lá, vai cara, varrer uma o passagem chão. Muito engraçada. Tinha um atleta, ele era muito alto, ele tinha 2,13 assim, ó. E nessa época, pra quem não sabe, o Pinheiros, todos os atletas treinam na mesma sala de musculação ali, a partir de uma certa idade. E aí ele tava fazendo um movimento de LPO só do clean. Aí ele tinha visto na internet que ele queria fazer o jerk. Eu falei, não, você não vai fazer. Você vai fazer só o clean, você tá entendendo? Jerk, essa é a galera do CrossFit pirou, né, Teve moleque? uma moça que a Carol ela pirou. Segunda fase. Aí o moleque teimando comigo, eu falei, você não vai fazer. Você tá entendendo? Eu era mais bravo antigamente.
Aí ele falou, eu quero fazer. Eu falei, você não vai fazer. Não gostou, sai fora. Aí ele pegou, foi escondidinho lá no último stand de agachamento, botou a barra assim, e eu tava aqui, quando eu olhei assim pra cima, eu tava vendo um menino aqui que eu tava ensinando, e aí eu fiz assim, que tinha gente na minha frente. Eu vi, o moleque tinha 2,13. Ele pegou a barra assim, ó, pau, subiu a barra, parou a barra certinho em cima da cabeça. Só que ele fez a passada anterior-posterior muito curtinha. E a barra começou a ir pra trás. E ele não largou a barra. E ele só foi. E ele foi indo. E eu tô vendo o Vanini passar atrás dele. Meu Deus do céu. E aí eu falei, vai matar o Vanini. Aí eu saí correndo, ele foi indo, ele não soltou. O Vanini correu e ele se percebeu a cagada, patifou atrás. Ele caiu com a barra. Aí eu falei... Aí dá vontade de chutar a boca, né? O que tá acontecendo, meu filho? Eu falei pra você não fazer. Mas eu quis fazer. Eu falei, e aí? Não é bom. Aí eu falei, não é bom, você quase matou o ponto. Aprendeu da melhor maneira possível. Você quase se matou e quase matou o ponto. E o Vanini assim, olhando pra minha cara, falou, mano, esse moleque é doido. Meu Deus do céu. Aí eu falei, cara, pedi desculpa e tal. Aí fui, esse mesmo menino, eu tava ensinando agachamento. E aí que eu falo da importância de ensinar sem carga. Ele botou a carga, eu falava, antigamente eu ainda faço isso. Tantos quilos no máximo pra agachar na sua idade. Aí eu dou uma olhada no meu filhinho assim, tá. Eu quero mais. Não. Eu quero mais. Não. Mesma coisa, foi lá no cantinho. Aí eu já fiquei de olho assim nele. Ele vai fazer alguma coisa errada. Aí o Fernando Milaré tava lá no fundo, vou. Aí eu fiz assim, ó. Dá uma olhada nesse menino aí. Aí o Fernando ficou atrás dele assim, ó. Ô, menino, você vai botar esse peso todo aí? Eu aguento. Cara, ele agachou. Foi de agachando. repente ele ficou de joelho assim, ó, com a barra assim. E eu, Fernando! Aí era muito peso pro Fernando também. Aí o Fernando não conseguia pegar a barra, ele não conseguia soltar. Cara, ficou uma cena icônica, assim, os caras rachando de rir. E eu falei, meu Deus, alguém vai lá e salva o Fernando. Pelo amor de Deus. Aí tive que salvar o Fernando, meu. E aí eu falo, assim, a importância de ensinar o movimento, sem carga excessiva. E, quase 2 acidentes, assim, com o mesmo menino, porque ele quis. E aí, tá um erro meu também, que eu devia ter falado, não vai. E eu agarrar ele, mas, cara, essas questões aí de respeitar os momentos, principalmente quando você é jovem, né? Um ímpeto de falar, não, vou, não sei o quê. Queria eu ter a consciência que eu tenho hoje com quase 40, com 25, ia ser maravilhoso, cara. E ele era novinho, tinha 17 anos. Então, cheio de energia e tal, não ia doer nada. Com certeza não doeu nada depois, ficou, nada. Quero fazer de novo. Aí eu lembro que eu brincava com ele, que eu falava assim, cara, você tem que frear dessa forma, e ensinava o pé dele. Ele freava com a ponta do pé, assim. Eu falava, você é um trator. Como é que eu paro um trator com freio de Fusca? Eu sou um trator. Eu falava, ele só ouviu o trator, cara. Putz, é foda, cara. E, cara, qual que é o... não sei se tem uma resposta pra isso, mas qual que é o... Se tem algo mais simples, tipo, a natação, ou, por exemplo, vamos pegar o polo aí, que é outro esporte de água. Eu imagino que sejam coisas bem parecidas, bem próximas, ou não? Tô viajando. Algumas questão de treinamento, né? Algumas coisas, assim. O polo, a gente tem dois momentos de preparação física, né? Tanto fora quanto dentro da água. Então, eles fazem uma musculação comigo e aí descem e fazem um trabalho ou de natação ou de força dentro da água. Tenta fazer alguma transferência, às vezes faz um pouco de velocidade. Então, a gente organiza a semana para que tenha uma congruência dentro dos estímulos ali na semana. Dentro do clube ali você consegue fazer isso tranquilo com treinadores e tal? Consigo. Eu e o Chapina, a gente tem uma boa sintonia. Então, por exemplo, o dia que eu ponho só LPO para eles, eu desço e já faço velocidade para estimular a fibra. Aí depois da velocidade, descanso. Aí entra a parte tática, técnica, aí vai. Porque é o que a gente precisava fazer logo depois daquele estímulo. Às vezes o treino é um pouco mais longo, então a gente já colocou que é uma natação mais estendida, então vai. Então os estímulos meio que eles combinam. A natação é um outro tipo de treino. Trabalho de força realmente, trabalho em alguns momentos mais força, em outros momentos mais força explosiva. Tem algumas reduções e aí experimentei muito ao longo dos anos o que a literatura falava. Hoje eu reduzo menos do que a literatura pede. Durante as séries, assim, as semanas. Tipo, você coloca um volume, uma intensidade talvez um pouco maior do que a literatura pede. Sim. A literatura diz que você pode reduzir até 20%
do volume de força máxima de um atleta de Período natação. pré-competitivo. No período pré-competitivo próximo, mas para nadador brasileiro eles destreinam. É mesmo? Eles perdem muita força, muita potência. Eles destreinam, eles falam. Mas você conseguiu identificar isso ou é de feeling dos seus atletas? É feeling deles, me passando resultado e teste físico. Eles vão falando, eu faço teste físico, putz, caiu. E isso eu aprendi logo no começo. Pô, que bom, Tirei, baixei 20%, não, vão voar. Passou uma semana, os caras tamo mole. Falei, meu Deus. Arregacei os caras. Aí fomos ok na competição. Aí falei, não é possível. Aí falei, vou provar que eu tô certo. Vou fazer igual a literatura fala de novo. Pá, ruim de novo. Aí eu falei... Porra. Ajuste. Aí eu falei, então, se eu tô errado, porque uma vez tá ok, né? Não. Você fala, algo aconteceu. Aí na segunda vez, algo não aconteceu, eu aconteci. Então eu fiz isso errado. Aí é nessa hora que você para, você fala assim, alguma coisa, vou ler de novo, vou procurar outros lugares de leitura. Aí eu falei, não, eu vou subir, eu vou bater 35%, e eu vou ver o que vai acontecer. Não é receita de bolo, né, cara? É igual a história da clínica. Você vai fazer uma ressonância no joelho. Tem um menisco aqui, você olha o joelho, meu Deus do céu. O cara não sente nada. Cara, atleta é clínica. Cara. Isso. Não tem que... porque tá lá, que tá na literatura e tudo. Você entendeu ao longo do tempo. Que bom que, enquanto antes... Aí foi logo no primeiro ano. Aí eu falei, não, 35. Hoje você trabalha com quantos atletas na natação, no clube? Eu trabalho... Adultos, vamos deixar só adulto. Adulto dá uns 20. 20? A equipe do Pinheiros hoje... Um pouco mais, uns 22. A equipe do Pinheiros é composta por 22 atletas. 22 a 24 atletas adultos. Uns 2, 3 fora do Brasil. E esses caras que estão fora do Brasil, o que você faz? Alguns fazem o programa lá, e aí a gente não mete. E alguns eu mando daqui pra lá e tem um monitoramento de PSE, de questionário, que serve para eu ver como é que tá a fadiga, o estado de humor, estresse, que são ferramentas importantes para trabalhar. Se você consegue trabalhar direitinho, te dá muita informação. É que você depende muito do atleta, né? Sim. Porra, e dele entender a importância do questionário. Essa é a parte educacional. Você abrir o questionário pro cara e falar assim, tá aqui. Mas o que eu faço assim? Eu pego, por exemplo, o João Gomes, que veio aqui. Sim. Eu pego o resultado dele da semana, eu gero um PDF com as informações dele, mando para ele e pro treinador. E eu escrevo uma resenha sobre o que eu vejo naqueles gráficos. E eu mando para ele e pro treinador. E aí depois eu coloco, João, eu quero o seu feedback quanto ao que você tá passando e tá sentindo em relação ao que eu escrevi. E ao longo do tempo o cara começa a entender não só a importância, mas começa a aprender a responder aquilo ali de maneira mais eficiente, o que vai ajudar todo mundo. Geralmente eu acerto o que tá acontecendo. A não ser que ele fale, não sinto nada do que você tá falando. Aí eu falo, opa, então eu tô lendo alguma coisa errada. Aí eu preciso marcar a reunião e conversar com o atleta. E aí você falou do João, cara. O João tá com 30 Acho que 36. 36. Você é dos 22 atletas, você falou 22 atletas. Qual que é essa distância de idade do mais novo pro mais... De 18 é o mais novo. E aí eu vou te fazer uma pergunta olhando pra câmera. Todos treinam igual? Não. Evidentemente que não. Não. E como é que você... Não vou citar nomes. Não. E como é que você faz essa... Putz, cara, Isso deve ser a parada que mais enche o saco, não é? Ou que mais desafiadora? Eu acho mais desafiadora. Porque você tem que montar um treino pra cada um. E aí foi bom você falar isso. Porque assim, hoje uma menina veio pra mim e falou assim, eu já tô leve. Aí eu falei, sério? O que é tá leve no Ela falou, eu já tô bem. Tipo, tá pronta pra... Eu esperava essa resposta dela numa quarta-feira que vem. Aí eu falei, não, mas me explica melhor esse bem aí. Aí ela, assim, assado. Ela foi me explicando, eu falei, eu entendi o bem dela. Ainda tenho da onde tirar, entendeu? Então eu ainda tenho da onde esperar uma melhora dela. Muito jovem essa atleta? Muito bem nova. Jovem e um talento. Uhum. Mas ela falou, tô bem. Eu falei, pode fazer assim, hoje não precisa reduzir a carga, não. Ela falou, que a gente já reduziu. Pode manter. Acabou o treino, ela falou assim, tô bem. Eu falei, então tá bom. Se tá bem, tá bom. Então assim, vamos pensar. Você tem, quando você pega atletas mais jovens, na sua equipe que tem essa diferença de idade.
Você pega um trabalho de base que você tem e tudo, e aí você adapta, né? Obviamente que Não, faço um treino pra cada um. é um treino para cada um. É. Que bom, bonito isso. Inclusive tem o nome na ficha. Ah, que Se bonito. o cara... Hoje foi engraçado, porque o menino pegou e falou assim, meu treino é esse aqui. Eu falei, cadê o seu nome aí? Ele, não tá. Eu falei, então esse não é Não é seu, seu, vai buscar o jovem. seu. Aí ele foi Entendi. buscar o dele. Não, eu tô Faço brincando. um treino pra cada um. Eu tô brincando aqui a história do treino para cada um e Sim. tudo. A gente sabe que, por exemplo, no esporte individual, isso requer muito, né? Sim. Mais do que o treino coletivo, de um esporte coletivo. Esporte coletivo, você, pelo que eu sempre fiz e sempre achei o correto, você tem o treino da equipe e aí você adapta de acordo com os problemas, lesões, enfim, o que é possível. Dá pra fazer isso também na natação. Dá pra fazer. Você montar, sei lá, um treino base, vamos dizer assim, pro time. E aí você vai, Diogo vai fazer isso aqui, João vai fazer isso aqui e tal. Mas eu prefiro, como a planilha já tá pronta, eu tenho umas abinhas. A abinha é com o nome de cada um. Entendi. Então a abinha tá lá, do Diogo. Olha o seu treino. E aí é onde que acontece. De uma semana pra outra, se eu precisar fazer ajuste, eu vou na sua aba, altero, imprimo a ficha. Falo, ó, mudou o seu treino alguma coisa. E aí eu vou. É lógico que em algum momento pode ser que eu coloque esse treino base, entregue pra todo mundo e fale, ó, mas fulano, ciclano, beltrano, conversar comigo que tem ajuste na ficha. Entendi. E aí... São as adaptações Entende? que, cara, não tem jeito. Hoje em dia, cada vez mais o esporte, né, o treino específico e tudo, já caiu há muito tempo aquela história da musculação e tal. Isso não existe. É um treino específico para cada modalidade e a individualidade dos atletas, cara. Porque, pô, não é. Sim. As pessoas não são iguais, as lesões não são iguais, Não. as necessidades, né, de valências diferentes para cada um, enfim. No polo, um tempo atrás, a gente tava com um outro Metodologia. outro elenco, assim. Elenco. E aí eu conseguia fazer um treino por posição. Treino só pra centro, um treino pra legal. marcador de centro, um treino pra atacante, um treino pra goleiro. Aí o elenco foi mudando, eu fui mudando o treino. Hoje a minha ideia é deixar eles mais fortes, os mais novos e os mais velhos eu manter essa força e ir aumentando a força explosiva também. Os mais velhos eu vou dando uma segurada um pouco maior em algumas coisas. Os caras treinam muito bem. Os mais velhos que eu tenho no time, eles treinam mais forte que os mais novos. E aí, pra mim, isso é bom. Porque puxa o mais novo pra treinar. Quando é o contrário, é mais complicado. Porque você tem que explicar para o menino por que o cara mais velho, eu tô pedindo para ele fazer mais fraco ou menos coisas. E ele tem a particularidade dele, igual você falou. Pô, às vezes o cara tem uma lesão, às vezes o cara tem um ombro ruim, às vezes o cara tem um quadril. O jogador de polo tem muito quadril. Aí o cara tem quadril ruim. Eu vou pedir pro cara fazer um agachamento, uma primeira fase, um snatch. Só empurrar a ladeira abaixo, a cagada. Aí eu vou falar o quê? Vou abreviar a carreira dele. Bota aí mais uma prótese pro cara. Não tem necessidade, entendeu? E aí outra coisa, Ricardo, acho que eu sempre penso na história do esporte coletivo e do esporte individual. Você, ao longo dos anos aí, na sua experiência, você acha que o atleta do esporte individual ele é mais dedicado do que o do esporte coletivo? Você acha que o cara do esporte coletivo ou a mulher do esporte coletivo meio que se apoia na muleta de falar uma equipe ou não? Ou se fala, preciso sempre estar bem e tudo não para ajudar a minha equipe, mas se eu tô bem, meu irmão, eu vou talvez ter um contrato melhor lá fora, eu vou me destacar mais. Você consegue identificar isso no individual e no coletivo? Eu consigo identificar o mindset do atleta. Se o cara ele pensa que ele é bom, que ele entende o papel dele para a equipe, ele se dedica mais, às vezes. Às vezes o esporte coletivo ele depende muito dos líderes da equipe. Os líderes dando exemplo da equipe, assim, eles puxam até o cara que não gosta de treinar. Até o cara que fala, putz, meu. E é nesse momento que o preparador físico no esporte coletivo ele tem que entrar. O cara não gosta de treinar, mas ele precisa fazer um mínimo para ele estar bem na quadra ou no campo. Por quê? Porque hoje, antigamente os caras falavam assim, mas no esporte coletivo é fácil, dá para se esconder. Cara, hoje em dia o esporte mudou. Não dá. Não dá para você se esconder. Eu não posso ter um ponta que não puxa o contra-ataque ou que não desloca, eu não posso. Por quê? Porque se eu não tenho contra-ataque, você não pode ter o cascudinho porque, e outra, a equipe adversária cada vez mais com mais estudo, tudo o cara vai explorar aquele cara ali. É o cara que corre menos, é o cara que... Então você vai estar... Eu não consigo ter ninguém rápido ou que desloca ou que lê o jogo para marcar de bico. Então eu vou jogar a vida inteira 6-0. Eu tenho 6 caras com 2 metros? Não tenho. Principalmente no Brasil, com o time... Sim. Então, nesse momento, o esporte coletivo eu acho que se dedica bastante. Eu acho que os caras entenderam muito a importância disso. É muito questão de intercâmbio também. Quando o cara que não treina, quando ele faz um jogo internacional,
contra uma equipe que Ele tem treina. vontade de treinar tudo que ele não treinou em um dia só. Ou ele tem vontade de fazer isso, ou ele tem vontade de parar. De desistir. Porque não vai. Não vai. Pô, você pega vamos fazer um exemplo esdrúxulo aqui. Você pega um time de handebol do Brasil que não gosta de treinar preparação física. E você vai jogar contra a seleção da França. Porra. Inviável. Não vai andar. No polo aquático. Você pega um time que não quer nadar, que não quer fazer musculação, não quer fazer nada, e vai jogar contra uma Hungria. Possível. Cara, uma Croácia, não vai andar, entendeu? Então você precisa se dedicar. Eu pergunto isso porque o esporte de judô é muito claro, né? Irmão, se eu não É levantar ele. for fazer... A gente teve essa discussão esses dias com os nadadores. Eles falaram, pô, dá pra dividir a responsabilidade no coletivo, né? Falei, dá, só que a responsabilidade vai cair em todo mundo. Mesmo que você divida. No final, assim, eu acho que o cara do esporte individual, ele sabe que se ele não fizer, é ele que vai sofrer, vai ser o problema dele com ele que deixou de fazer. Ele é o reflexo daquilo que ele vai fazer ou não. Né? No esporte coletivo, às vezes, mascara, né? Alguma coisa. Às vezes tem um cara que... Dá pra mascarar? Dá. Dá. Você é mais velho, você sabe onde você pode acelerar, onde você pode dar uma segurada. Fala, esse jogo aqui eu vou dar uma segurada. Eu não Esse sei. jogo aqui... Eu não sei, eu gostaria de saber. Gostaria muito de saber, cara. Dá pra fazer, se você quiser. Você sabe melhor do que eu. Sim. Mas agora, se eu chegar pra você e falar assim, Diogo, amanhã é a final do campeonato. Cara, se você tiver péssimo fisicamente, você não vai se esconder. Porque isso é da mentalidade do atleta vencedor. Ele fala assim, é final, eu vou pro pau. Pô, mas o Diogo não tá bem. Põe ele na quadra aí, Vamos ver qual que vai ser. E você vai pra cima dos caras. Então, aí você começa, se eu não treinar... Entendi. É lógico que agora você tá numa idade que você tem as suas particularidades. Você precisa... Muitas. precisa se cuidar, né? Mas, quantas vezes a gente já viu aí final de campeonato aí, você indo pra cima dos caras, você tá sempre muito bem condicionado. Sempre, assim, de um tempo... Não, bastante tempo pra cá, principalmente quando eu conheci o Douglas Pop, que já teve aqui, inclusive, no Pod Esporte. Ele me mostrou, e aí foi a história daquilo que você citou no começo, de ensinar, né? Sim. Não adianta o cara falar, vai lá, eu tive preparador de vídeo, falava, vai, por quê? Porque é pra fazer. Bom, eu nunca funcionei assim, dentro da quadra eu nunca fui assim, tipo, por que eu tenho que fazer isso? Eu quero entender o porquê que eu tenho que fazer. E aí, o Douglas, acho que foi o primeiro preparador físico que falou, não, você vai fazer isso por causa disso, cala a boca e faz. Tipo, tinha também a parte do, meu irmão, é pra fazer, por quê? Porque é pra fazer. Só que ele me mostrava, resultado, faz isso aqui, que eu te mostro que aqui na frente você vai ter o resultado. Resultado, Sim. caralho, 1, 2, 3, 4, falei, caralho. O cara Achei, sabe o cara sabe o que tá fazendo. Então eu vou fazer indiscutível o que o cara tá fazendo. Mas eu acho que o atleta precisa ter esse ponto crítico também. Tipo, por que eu tô fazendo agora? Porque agora, hoje, eu vou fazer LPO e amanhã eu vou fazer supino. Mas Claudião, que é o preparador físico, né? Nosso amado e querido Adoro Claudião. você, Claudião. Ele sabe que eu sou um cara muito chato. Porque eu fico perguntando por que eu vou fazer isso agora? Tá certo. Não, e assim, aí tem a velhice também, que eu sou mais chato. Não, mas é bom. Eu acho que é super bom, legal. eu acho que todo mundo cresce. Eu acho que o preparador físico, o atleta, eu acho que, fisioterapeuta e atleta, fisioterapeuta e preparador físico são dois personagens que eles talvez transcendam o que eles têm que fazer de trabalho, né, pra equipe. Porque é o cara da resenha, é o cara que vai entender o cara, é o cara que talvez vai chegar no treinador e falar, meu irmão, os caras estão moídos hoje. Que, porra, E você sabe toda a vida pessoal do cara. Se você é o cara que tá ali, é um momento que não é o momento da preparação física, o momento da fisioterapia, é um momento que você tá treinando ou tá sendo tratado e tudo, mas é um momento que você não tá com foco, né, aquela porra do esporte, do não sei o quê. Você tá treinando, porque você sabe da importância, você tá focado e tudo, mas você consegue trocar uma ideia, você tem ali uma resenha, e dali você tira muita coisa, cara. Às vezes chega atleta pra você olha, você fala, ixi. Hoje, moiou. Aí você fala assim, o que foi? Tô com problema assim, assado. Aí você fala, então faz um pouquinho aqui, ó. E vai pra casa descansar. Porque... Aí o cara fala, posso mesmo? Aí você, pode. Vai lá. Aí alguém fala, por quê? Porque é a particularidade dele, deixa ele ali. Então tem que ter muito isso. Eu concordo com você, assim. Mas tem que ter uma disciplina muito grande, assim, cerebral. Pra não confundir. Não deixar ele confundir e nem você confundir. Porque, cara, a partir desse momento que você passar a linha e o atleta se sentir desrespeitado, aí você E vice-versa. E a partir do momento que você também se sinta, o cara tá deitando em mim, tá? Com certeza. Então, assim, tem que achar esse ponto. Com certeza. Ricardo, outra coisa. Qual que é o maior inimigo do preparador físico?
Pô, cara, eu acho que é a falta de comunicação. Eu Com perguntei isso todo porque eu mundo. pensei no calendário, mas... Não, o calendário é péssimo, né? Muitas vezes no Brasil o calendário é muito complicado. Você tem esportes que você joga a maioria dos jogos em 1 mês, 2 meses. Ah, E teve o ano inteiro pra você montar um a calendário. gente abriu o papo falando sobre o Exato. polo, por exemplo, que vocês vão passar por uma maratona Você vê, agora. eu jogo agora 6 dias. Tenho folga amanhã, mas eu jogo de segunda a domingo. Aí, de uns 2, 3 dias, jogo o playoff do Paulista. E ficou quanto Final tempo do sem Paulista. jogar? Fiquei meses. Não dá, né, cara? Entende? Um jogo por mês. Então, se dava pra ter... Não sei, eu acho que precisa melhorar o calendário. Mas eu acho que o grande... Porque mesmo com o calendário ruim, você sendo um bom preparador, você acerta as cargas de treino. E aí você começa a entrar numa coisa que é muito ruim, realmente. Realmente o calendário é muito ruim. Repetindo, o calendário é uma merda. Por quê? Qual que é a máxima, né, de preparação física? Esporte coletivo, esporte individual. É aquele momento que você tem que estar na pinta para competir e fazer seu tempo, ganhar sua prova. É aquele momento. Então a preparação física ela vai para culminar todo esse momento. Esporte coletivo, historicamente, ele não é assim. Você joga o ano inteiro. Como que era a Liga Nacional um tempo atrás de handebol? Você jogava durante os meses. Sim. Então você fala, pô, por mais que você jogasse 5 meses somente, você tem 5 meses ali. Então, dependendo do time que você tem, esse time aqui, eu vou jogar contra o time do Pod Esporte. Posso passar por cima. Posso dar treino de musculação e descer pra quadra, porque eu não vou perder. Eu não vou perder, porque o meu elenco é muito mais vasto, eu consigo trocar 2, 3 goleiros. Aí você consegue falar assim, eu vou passar por cima, isso vai ser carga de treino. Vai ficar grande a minha carga de treino nesse dia, mas amanhã eu dou uma folga. Então você faz. Com a junção do calendário, ele ficando muito estreito, você tem que pensar como se fosse um esporte individual. Só que ele é um esporte coletivo. E aí é foda, porque a cabeça do atleta também, né, cara? Porque o período competitivo, legal. E todo esse resto de ano que o cara fica só treinando, cara? E aí você fala pra mim, eu vou treinar 8 meses pra jogar 2. Aí você fala, difícil. E aí você já faz aquela cara de... De gol contra, de tô concordando com você é uma merda. O que eu faço? Mas assim, vamos pensar e vamos cumprir o objetivo. Aí é uma estratégia que você, como preparador físico, cria com o atleta. Pô, Diogo, vamos ver se a gente consegue ficar mais potente em tal mês. Aí você fala assim, porque se o cara te dá desafio, cara, o atleta ele é competitivo por natureza. Não tem atleta que não é competitivo. De alto rendimento, não tem. Se não é porque tá no lugar errado. Entendeu? Né? É competitivo. Se eu virar você e falar assim, você não consegue pegar essa TV aí e descer os 19 andares aqui nas costas. Fala, como é que é? Meu irmão. Não consigo? Amarra isso aí em mim pra você ver. Eu dou um jeito. E o que eu falei de comunicação é muito bonito a gente falar em comissão técnica, trabalho integrado. Se não se comunicar, se não falar, falou, o Diogo hoje não dá. Mesmo o treinador chegar pro preparador e falar, apertei os caras lá, hein? Os caras não estão bem. Tem que ter troca, cara. Não adianta. Entendeu? Não adianta. Tipo, você tá no seu quadrado fazendo o seu, o treinador aqui, o fisioterapeuta aqui. Às vezes o cara sai da preparação física, senta a borracha. Aí vai na fisioterapia porque tá com alguma dor, mas aí tem exercício preventivo pra não sei o quê. A mesma coisa. Aí chega... Cara, aí chega no final da noite, você tem que jogar. Você tem que fazer um coletivo. Você só quer dar um assim, soco na cara de alguém, o atleta. E outra coisa, se eu virar pra você e falar assim, amanhã tem um jogo contra o nosso maior rival, mas o jogo não é importante. Talvez hoje você entenda, se eu chegar pra você e falar assim, como preparador, quero que você jogue só meio tempo. Eu não entendo, meio tempo e o primeiro e o segundo tempo. Eu não entendo, não. Você não vai entender. Mas eu vou ter que falar com o treinador. Falar, lembra que a gente pensou pro Diogo, pra ele chegar aqui bem, esse jogo não é tão importante. Então ele vai ficar puto. Só que a gente precisa tirar ele. E aí a hora que o treinador fala assim, beleza, foi o que a gente combinou. E aí é a comunicação. Aí vai no físio e tal. Aí acaba. Se o jogo estiver no pau e você estiver aguentando, fala, e aí? Porque também tem aquela coisa de, né? Eu acho, cara, que assim, é foda. Eu durante minha carreira toda, nunca consegui entender esse negócio, esse jogo aqui é pra dosar e tudo. Sei que muitas vezes é necessário, porque é uma temporada longa, tudo, mas nunca entendi essa porra. Isso pra mim, jogo, meu irmão. Por isso que às vezes nessa hora, vem de cima pra baixo. Tira.
Entendeu? Pode aí ficar você vai puto que ficar for, puto. No dia seguinte você vai falar, espernear. eu queria jogar os 60 minutos. Fala, beleza, eu sei. Eu recentemente vivi um momento desse. Deixa eu falar. Você tá falando isso, você deve saber, filho da puta. Não sei não. Olha, Não, eu vivi de recentemente um verdade, momento é desse. mesmo? Mas enfim. E eu acho que é assim, que eu falo, às vezes eu falo pro Chapini no Polo, eu falo, meu, tira. Tira. O Pinheiros tinha, um tempo atrás, um time muito forte feminino. Muita gente da seleção brasileira. Cara, tinha a hora que abriu, tira, descansa. Paciência. Depois quer voltar? Põe, vai voltando, mas tipo, faz um resultado, descansa. Porque tem mais jogo. Cara, a gente abriu algumas. A gente abriu algumas, não. A gente abriu uma caixa de pergunta. E aí tem algumas aqui. Mas antes eu quero te fazer. Se você quiser falar, não quiser se comprometer com os atletas. O atleta mais foda que você deu treino? Pode falar o nome dele ou você vai se comprometer? Pode. Mais Então fala. foda em que sentido? Fala dois. Mas foda de tudo. Você fala, meu, o cara é focado, o cara faz o que eu mando, tem resultado, tipo, o combo completo. Nossa, cara. Tanto atleta. Fala três, então. Tá bom, vai, pra você não se comprometer com nenhum. Deve ter um aí que você fala, caralho, esse cara era foda. É porque eu trabalhei, de natação. Não precisa ser de natação. Não precisa ser. Pode ser em qualquer esporte, da época que você trabalha, desde o tempo que você trabalha. Eu dei treino pra muita gente boa, cara. O João é um cara que realmente faz muito que... Faz o que você pede pra ele. E ele é um cara que ele acredita. Se você mostrar pra ele, ele fala, eu vou fazer isso aqui. E aí você... E tem resultado. Tem resultado. Foi um dos mais novos, né? A Giovana Diamante, que é nadadora. Também ela, Tá tendo uns puta resultado agora. Tá tendo muito bons resultados, é muito boa. A Marina Zablit, que joga polo, foi muito boa. Atleta comigo também. Eu tive a sorte de dar treino pra Flávia Delaroli, cara. Putz, que massa. No último ano dela, assim. Era uma baita menina pra treinar. Flávia. O Guido. Guilherme Cara Guido. bom. Então, ele tá sumido? Ele tá num descanso aí. Tá num descanso, tranquilo. Então tá bom, justo. Não, tá bom, falou aí uns 4, 5, que... falou só uns puta nome aí. Tem um menino novinho que eu adoro dar treino pra ele, cara. São 3 moleques novos, assim. Fala no menino novinho, de repente a gente vira um corte no TikTok dele. O goleiro... o goleiro do polo, ele faz 2 sessões a mais toda semana comigo. Ele pediu. Ele chegou e falou assim, eu posso treinar mais? Tem 18, 19 anos. Nossa, tá bom. Acho que 20 anos, vai. Tá na hora de moer mesmo. Aí ele falou, eu quero fazer. E os meninos que nadam medley, o Léo e o Caio, e o Ogal, os moleques, é um trio, cara. Os moleques, se você trouxer aqui, eles quebram... mesmo. Eles treinam mesmo. Se você trouxer aqui, eles quebram isso aqui. Ela tá pendurado aqui, às vezes é engraçado. Boa, massa. Não, cara, você falou uns nomes que realmente... E a Isabela. Eu dei treino pra Isabela Chapini. Boa, que tá pra vir aqui também no Pod Esporte. Muito boa atleta, Legal. Muito boa. Massa. Cara, vamos ver aqui, ó. Sempre tem. Quando você vai tirar a barba? Quem que perguntou isso aí? Não tem o nome. Aqui, ó. Tamparo, ó, pra você ver. Tamparo. Putz, me mandaram. A barba, eu tinha combinado com os moleques do cadete se ganhasse o brasileiro. Não perdemos. Perdemos, ficamos em terceiro. Então a barba continua. Já era. Não sei, eu gosto de aposta. Se o cara fizer aposta comigo, eu tiro a barba. Justo. Cara, qual curso um preparador físico deve fazer? Um curso não dá pra falar, né? O cara saiu da faculdade. Faculdade não prepara ninguém pra dar treino. Amém. Tá? Então vamos falar a verdade. Vocês não vão sair da faculdade sabendo dar treino. Eu acredito que o cara precisa fazer uma pós. Tem 2 pós que eu gosto bastante. Fisiologia e treinamento desportivo. Eu tenho as 2. Tenho mais uma lá na USP. Lá. Mas fisiologia e treinamento desportivo precisa fazer. Fisiologia é difícil. Porque não tem essa carga alta na faculdade. Então você passa por cima ali. Então, isso que eu tô falando. Pra mim é difícil. Eu passei só pela carga da faculdade. Um curso que eu achei muito legal esse ano, que eu não tive oportunidade de ir, é um curso que acontece no Atlético Paranaense, o Summit.
São 4 dias de curso. Tem uma porrada de palestrante. Você paga o curso e você escolhe a palestra. Cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. Esse ano eu não pude ir por causa de jogos e alguns compromissos. Eu não pude ir. Eu me frustrei. E tem um outro curso, eu acho muito legal, cara. Ele é um pouco mais caro, mas tem Black Friday ainda. Aí, ó. E tá... Acho que vai depois da Black Friday. E eu acho que tava... Mas vale a pessoa, você tá falando que vale a pena, compra que não seja na Black Friday. Não, tem desconto. Procura na internet que tem cupom de desconto. São os cursos da Universidade Online do Barcelona. Massa. Cara, tem curso muito legal. Tem curso de analista de futebol, curso de treinamento de preparação física para futebol feminino, curso de treinamento de força para basquete, curso de preparação física geral, curso de preparação física geral avançado. Cara, tem muito curso. Tem de nutrição, tem de lesão. Você no site do Barcelona? Do Barça Universitas. Eu não tô ganhando nada, viu? Não tenho nada com os caras. Percebe que você não tá ganhando nada aqui. Não, tá porque, cara... Só na parceria mesmo. Eu achei muito legal. Eu conheço várias pessoas que fizeram vários cursos. Cara, os cursos são muito bons mesmo. Vale muito a pena. É em euro. É mais carinho, sabe? Mas vale a pena porque os caras agora estão dividindo no cartão. Aí, ó, que maravilha. Entendeu? Pô, você fez vendedor. Não é possível. Você é vendedor. Eu vou falar uma outra coisa. Tiago e Raniel pediram pra você fazer esse merchan. Não é possível, cara. Nunca ganhei a camiseta do Tiago nem do Raniel. Por favor, me dá a camiseta. E uma coisa que eu acho que é um curso. Não é um curso, que eu acho que se alguém tiver... É muito difícil o que eu vou falar agora, pessoal. Se vocês tiverem oportunidade, pega um cara que nem o Douglas. Douglas Pop Marim. Douglas Pop. Diego Falcão, que tá em Angola. Claudião. Cara, esses caras, se você conseguisse acompanhar o cara durante 2 horas do dia dele, ele não vai te pagar, né? É evidente que não. De graça. É um baita curso, se você não tem dinheiro. Massa. Você manda uma mensagem pros caras e fala assim, eu quero aprender. Passar um dia com você. Rafael Faquina, não, se tá quiser, lá em Resende. Se quiser, ó, Diego Falcão, Douglas Pop e Cláudio Machado, se quiser, manda mensagem, que cara, isso aí tá fácil de resolver. Eu acho uma coisa super bacana, sabe? O Rafael Faquina é um baita fisiologista, foi fisiologista da Seleção Brasileira de Basquete em 2 Olimpíadas. Esse aí você manda mensagem pro... Cara, fala com os caras, chega lá e fala assim, ô Diogo... será que eu consigo acompanhar um dia? Cláudio, dá pra acompanhar um dia, sabe? Os porquês que tá fazendo isso, que momento que a equipe tá. Cara, às vezes você não tem dinheiro. Às vezes você não tem oportunidade de ter um emprego no Pinheiros. Não, e assim, dos 3 que você falou, são pessoas super disponíveis. Só pessoa boa. Acho que eu conheço, né? Os 3 que eu conheço super disponíveis, enfim. Mas, pô, super respondido. Então tem um monte de coisa aí, tem um monte de ideia aí pra quem quiser fazer. Fica à vontade, tem curso pra tudo quanto é coisa. Uma outra eu já tinha feito, com a parte mais difícil da preparação física, né? O maior desafio, tudo. A gente falou, debateu bastante sobre o calendário e a conversa, o diálogo entre a comissão técnica. E uma outra aqui, perguntando se você já teve que lidar com algum desfalque em time ou equipe que preparou. Eu não entendi muito bem. Talvez, tipo... Pô, tem que colocar... Vamos reformular essa pergunta aqui. Desculpa quem fez, mas vamos reformular. Talvez, pô, essa pessoa aqui, ela veio de uma lesão, mas a gente precisa acelerar o processo de recuperação dela, de colocar... Já tive atleta também que falou assim, só consigo jogar meia hora. Então vai meia hora. Então vai meia hora, vamos dar um jeito, trabalhar de uma maneira... Já tive atleta que falou assim, eu já tive atleta que falou assim, nós vamos jogar... E quando acabar o jogo, no dia seguinte vai estar na mesa de cirurgia. E aí o treinador falou, e aí, dá pra preparar? Você consegue? Eu falei, eu consigo. Só que o diagnóstico é pra não ir. Neste momento, ela é um caso cirúrgico. Vai sair do jogo e vai ter a cirurgia. E ia ter a cirurgia de qualquer jeito, jogando ou não. Dá pra jogar? Aí era um jeito. E assim, pessoal, era um atleta adulto, altamente responsável. Você vai, senta com o atleta, explica. Assina aqui, meu amigo. Tá, exato. O aval do cara. E aí o atleta falou, não, eu vou jogar. Eu vou jogar. Até porque eu não tenho dor. Não tenho nada. Isso é foda, né, cara? Essa é a pior coisa pro preparador físico. Porque tem um lado também, tipo, porra, tem o lado da parte médica, do cara vetar e tudo, mas tem um lado da porra do atleta. Porra, imagina a situação. Se eu sei que amanhã eu vou ter que operar... Irmão, e você não tem dor. Você não tem dor e não tá te limitando. Pra mim o mundo vai acabar amanhã. Então, meu irmão, eu vou viver tudo que eu tenho que viver hoje. Assim, você não tem dor, não tá te limitando, não tava limitando em nada. Performance ok.
Tá Bora. forte, tá condicionado. Bora Eu pra faço o cima. quê? É. Tiro. Tá Não, vou jogar, vou ganhar. E pay. Ganho. E aí vai pra cirurgia. Aí acelera o processo de novo, porque queria jogar o sul-americano. Tem que botar antes. E aí Foda, cara. foi, Não. entendeu? O mundo do alto rendimento, ele é complexo. É bem complexo, cara. Bem complexo. Não é essa, assim, com todo respeito a todos os atletas que estão ouvindo, é você. Não são saudáveis, cara. Nem um pouco. Que respeito. Entendeu? Eu sinto isso todo dia. Não precisa me Então, falar, não são precisa me lembrar, saudáveis. não. Você tem atleta que tem 9 cirurgias. A gente tá conversando aqui dando uma hora aqui. Irmão, você viu levantando aqui agora. Vamos deixar a câmera ligada. Porque... E assim, a gente entende o nosso trabalho. Eu entendo que eu tenho que deixar você no melhor da sua forma. Só que o passar dos anos na preparação física, ao longo do esporte, você já também entende assim, porra, eu não posso destruir a vida do cara. Eu preciso dar uma condição humana pro Diogo depois da carreira. Antigamente não era muito assim. Não, nem um pouco. Vamos usar, vamos destruir. É bem... A preparação física é um negócio que me fascina. Eu já, há alguns anos no clube ali, ver como os meninos chegam das categorias menores e como eles evoluem fisicamente, tecnicamente, tudo. É um negócio que me chama muita atenção, que assim, eu só tenho a parabenizar vocês, que é um trabalho extremamente difícil, extremamente complexo, como você disse, trabalhar com rendimento, né? Trabalhar com categorias de base, então talvez seja mais complexo ainda, você está lidando com desenvolvimento. E enfim, sonho, né? E sonho. Porque o moleque não chegou no adulto. Exatamente. Eles falam assim, você pega um moleque lá... Ele é um projeto de alguma coisa que talvez vire. Você olha pro moleque no cadete, no juvenil, ele destrói. Só que, cara, ele não está no adulto. Existem 2 categorias, né? Duas. Só tem essas 2 categorias no esporte. E o antes do adulto. E aí o preparador e o técnico e todo mundo precisa entender. Ele ainda é uma criança. Aí a hora que ele vira adulto, aí firmeza. Beleza. Aí vamos pro estudo. Aí você vai. Eu lembro do Fernando dando treino pro Raniel. Tudo errado, olha esse moleque. Ele falava assim, olha esse moleque. Tudo cara. errado, tudo Ele é doido. Tudo troncho. Aí só que você falava assim, aí com a bola na mão. Mano, era muito bom. Não, e com uma puta... Onde tá um puta hoje? ímpeto de treino. Sempre gostou muito de treinar. Então, assim, todo o processo com ele foi correto. Subiu pro adulto, tá? Onde tá hoje. Exatamente. Agora, se você abrevia. Não, pra a minha ontem, preocupação agora. é ganhar o juvenil. Aí você ganha o juvenil, o moleque tem uma lesão, ou a janela de maturação dele, de adaptação dele fechou. Aí não vira. Não vai evoluir. Richard, porra, cara, curtiu o papo? Porra, muito louco. Nossa, dá pra ficar aqui muito melhor ser entrevistado do que entrevistado. Mas eu não entrevisto ninguém, cara. A gente troca ideia. Eu sempre falo, eu não entrevisto ninguém, eu não sou repórter. Foi muito legal, cara. Massa, cara. Pô, legal. Parabéns, assim, acho que seu trabalho eu acompanho de perto ali, a galera da natação, a galera do polo, a gente tá sempre junto ali na sala de musculação. Um trabalho fora de série, vídeos resultados que esses atletas seus conquistam, né? Acho que foi um ano muito legal para vocês, com várias medalhas, vários resultados muito bacanas. Então, assim, desejar cada vez mais sucesso pra você, já que você é eterno no clube, benemérito. Primeiro preparador físico benemérito no clube. Vai ser sensacional. Clube, me dá um benemérito. Por favor. Mas, cara, parabéns e obrigado, cara. Obrigado demais aí pelo seu tempo, pelo papo. Acho que te agradeço. Bastante enriquecedor pro esporte. Eu que te agradeço. Eu falei com o Buda hoje. Ele falou, até que enfim você vai lá. Tem que voltar aqui, que ele se vergonha. Eu fiquei muito feliz dele me convidar. Hoje eu posso falar, né? Hoje eu com 40 anos, o que eu falei no começo do programa, hoje as pessoas que eu era fã e que eu admirava na prática esportiva, eu tenho uma convivência de amizade. Então eu brinco que os melhores centrais da história do Brasil, eu sou amigo. Não, aqui tô longe disso aí. E assim, eu fico muito feliz de ver você com vários projetos aqui, outras coisas, na sua vida pessoal também. Tem que remar, né, meu amigo? Tem que remar. Andadinha às 5 da manhã. Tem que remar, caminhadinha. O esporte nasceu da caminhadinha às 5 da manhã, cara. Então, acho muito legal, fico muito feliz. Você não se limita, não é um atleta que está limitado. A gente sempre teve uma boa convivência. Parabéns pelo sucesso. Legal, você obrigado. Tanta gente boa aqui e ninguém traz tanta gente boa desse calibre. Você trouxe campeão olímpico. Você trouxe medalhista de mundial. Ninguém faz isso se não é uma boa pessoa. Não, acho que as coisas estão caminhando. Obrigado pelas suas palavras. Semi-emocionado. Porque final de ano é foda. Nós estamos acabando. Você vai ficando meio emotivo. Tem jogo hoje, eu tô... Bom jogo pra você. Obrigado. Obrigado mesmo, tá? Eu deixo aqui suas redes sociais pra galera te seguir, pra galera curtir aí, quem quiser te acompanhar. O Filipinho Trainer lá, que tava lá no... E tem o do Pagode, que é o Ricardo Filipinho. E tem o Ricardo Filipinho. Eu vou deixar aqui esse aí, pra se diretoria. quiser, ali não tem nada de treino, hein, gente? Ali é Pelo só... amor de Deus. Se quiser entrar pra fazer resenha, vai lá. Bora. Mas agora o Filipinho Trainer, a gente pode trocar ideia. Boa, legal. Valeu. Alguém precisar de qualquer informação, manda mensagem, a gente manda paper, manda até
os livros que a gente tem em PDF. Canal abertaço. Show. Obrigado. Tranquilo. Tá, valeu. Muito obrigado. Valeu. Parceiro, Galera, obrigado. E para você acompanhar mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, na Olá Podcast, no YouTube, no Spotify, no Deezer, tá? E ativar as notificações sempre que tiver episódio novo, você receber essa linda notícia que é um episódio do Pod Esporte novo para você. Tá bom? Um abraço, valeu, até a próxima. Fui.